Em 2006, eu estava me despedindo de um amigo em uma estação ferroviária em Cambridge, Reino Unido, e como eu o ajudei a entrar no carro com as malas, dei-lhe um beijo e um abraço, adeus, e como eu recuei para sair das portas do fechamento automático, fechando no canto inferior do meu casaco, e fiquei preso. Eu tentei de tudo para puxá-lo livre, mas nada aconteceu. Como o motor começou a acelerar no trem, eu percebi neste momento que eu não vou fazer isso. Eu pensei que é isso, eu vou morrer. O trem partiu em grande velocidade. Eu perdi meu equilíbrio e fui arrastado ao longo da plataforma, e depois eventualmente entre a borda da plataforma e o próprio trem em alta velocidade. E então eu fui sugado sob as rodas. Eu fui jogado implacavelmente. Era como ser jogado em um escuro agressivo, violento, máquina. Foi extremamente doloroso e aterrorizante. Mas por um milagre eu sobrevivi. Os paramédicos chegaram realmente rápido. Pulou na pista, começou cortando minhas roupas. Eles me colocaram em uma ambulância e eu estava no hospital. Meia hora depois, quando cheguei, era toda uma equipe de médicos esperando por mim. Enquanto os cirurgiões lutavam para me salvar, eu saí do meu corpo, saí do drama do hospital. A dor na agonia que acabei de sentir eu estava agora em um espaço quente, escuro mas confortável. Eu não sabia onde eu estava, eu tentei me orientar, e como eu olho ao meu redor, de repente fui saudado por esses orbes de esferas coloridas de luz que foram lentamente pulsando ao meu redor, cores de vermelhos, ouro, âmbar, verde. E eu percebi nesta fase que eu não tinha feito isso. Imaginei que deveria estar morto. Mas você sabe que eu não resisti e não tentei lutar contra isso. Não é como se eu queria morrer, mas eu me senti protegido. Então eu estava bem, e eu decidi verificar as feridas que meu corpo tinha recebido do acidente. Meu braço esquerdo em particular. Eu sabia que estava em um mau caminho. Tinha sido definido, foi cortado do cotovelo para baixo. Mas como eu olho, tudo estava no lugar. Todo o meu corpo estava bem. Não era nem um único arranhar ou machucar ou cortar, nada e sem dor. Então eu percebi que não era mais longo. Deitei no carrinho do hospital que eu já fazia algum tempo. Eu estava agora neste enorme rocha de granito, algo como um medieval altar. Mas eu me senti seguro nele, me senti confortável. Foi estranho porque eu não estava mais vestido, eu estava apenas coberto neste cetim azul texturizado, sedoso, material para me proteger. Então eu deitei a minha cabeça para trás e fechei os olhos. E então a luz começou a aparecer através das minhas pálpebras, e quando eu olhei para a escuridão, havia 3 simétricos, grades de luz branca, vindo em direção a mim. A luz era tão brilhante que normalmente, com o olho humano, você não seria capaz de olhar para ele. Mas neste reino foi possível. Na verdade, eu não conseguia desviar meu olhar, porque havia uma força de cura vindo desta luz que era tão hipnótica, e eu senti que a energia desta luz era apenas cobrindo todo o meu corpo, como se curar todo o trauma que meu corpo teve. Acabei de passar pelo acidente, então eu relaxado, fechei meus olhos mais uma vez, e meio que banhado nessa cura, energia, e com o passar do tempo eu senti a presença de alguém perto de mim. Eu senti que alguém tinha chegado, então eu levantei minha cabeça e olhei. E lá estava aos meus pés este ser lindo, andrógeno, vestido de um preto contemporâneo muito simples, camiseta, com esse cabelo loiro branco, mas a pele que estava brilhando dentro dela estava irradiando luz, que era então incrível. Neste reino não havia apenas areia, telepatia, e como eu olhei para essa pessoa, eu percebi que eu conhecia essa pessoa há muito tempo, ao longo de toda a minha vida. E eu disse em voz alta, eu te conheço. Não, quem é você? Quem é você? Eu te conheço. E ele ou ela apenas me deu esse conhecimento. Sorriso. E eu estava sendo dito que você está seguro, você está protegido. Então eu deitei minha cabeça para trás e fechei meus olhos, me sentindo seguro, na presença deste ser de luz. Então eu me dei conta de 2 pessoas de cada lado. Então abri meus olhos novamente e à minha direita havia uma menina com pele escura e longos cabelos castanhos e um vestido simples. Considerando que a garota à minha esquerda estava vestindo uma roupa mais tradicional, ela era asiática, indiana, americana, aparência indiana ou talvez brasileira, mas ambas tinham suas mãos lentamente pairando sobre meu corpo. Elas estavam me curando, mas a cura, a energia que vinha de suas mãos era diferente. Isso foi um amor incondicional,
que parecia estar indo abaixo da superfície. Elas estavam curando as feridas da minha alma. Elas estavam curando todos os ferimentos e a dor que eu tive ao longo dos anos, que todos carregamos conosco. Você conhece a bagagem, como a chamamos assim. Bagagem estava sendo tirada de mim pouco a pouco. Parecia que elas estavam descascando todas as camadas e descer para a essência pura da minha alma. Foi como elas estavam dando à minha alma uma chance de respirar e florescer. Eu senti que abria-se um universo, me senti universal. A energia que vem das suas mãos foi tremenda, foi tão libertador. Eu nunca senti isso em toda a minha vida. E tudo começou a fazer sentido, que tudo estava claro. Toda a minha vida tinha sido frustrada por preocupações sobre o passado. Eu estava tão focado no passado, e eu estava focado nos erros do passado, oportunidades passadas, que eu pensei que eu perdi, ou estava preocupado com o futuro. Onde minha vida estava indo, porque minha vida neste ponto até o acidente estava em uma confusão. Eu estava quebrado, eu estava fugindo, sem dinheiro, mas de repente, não importa, não havia sentido de se preocupar com o passado ou o futuro, porque de repente eu percebi que neste reino o tempo não existe. O tempo era irrelevante, a única coisa que realmente importava era o momento presente. Então eu comecei a pensar na minha família, porque eles apareceram no hospital. Eles ficaram chateados, ficaram traumatizados por a coisa toda que você sabe. Minha mãe estava em lágrimas, eu me lembro. Mas quando eu pensei sobre eles, agora não era como se eu tivesse evoluído. Meu antigo, eu estaria sentindo culpa, vergonha, como se fosse tudo minha culpa que isso tinha acontecido. Tudo que tinha sido, tudo que eu sentia era amor puro por eles. Essa era a única preocupação que eu tinha, era o amor. Então eu tentei facilitar meu caminho para o lado desta enorme rocha, na esperança de ver minha família. Mas quando olhei para baixo, não consegui vê-los. Em vez disso, eu estava olhando esta visão incrível. Foi uma incrível cachoeira de estrelas. Incrível, era como algo do tamanho de Niagara. Caí, digamos, mas em vez de milhões de toneladas de água caindo sobre a borda, foram bilhões de estrelas brilhando e estrelas cadentes brilhando, apenas caindo abaixo, cortando uma galáxia em outra. E enquanto meus olhos focavam, eu estava vendo cores nebulosas se formando, eu estava procurando no infinito. Eu percebi que agora eu não estava mais em o que eu imaginei ser um pequeno calor, espaço escuro. Eu estava no universo em si. E eu sentia a presença disso, o universo. Eu sentia a energia do universo avançando e eu estava me movendo para a frente com isso. Eu fiz parte do universo. Todos nós somos, e esse foi o momento de realização novamente, um momento de telepatia. Então eu me puxei de volta para a pedra. E eu me lembro de dizer a mim mesmo, tudo bem, eu não posso ver minha família, mas tudo bem, porque eles vão ficar bem. Eles vão ficar experimentando todas as maravilhas e todas as alegrias que agora estou experimentando, algum estágio em breve. Então eu deitei minha cabeça para trás e fechei os olhos, e continuei a desfrutar toda essa energia de cura que estava chegando através, e eu aprendi que todos os três seres de luz, as duas formas femininas de ambos os lados, me dando toda essa linda energia de amor, tinha sido comigo durante toda a minha vida. Eles estiveram lá, cuidando de mim, e eu simplesmente não sabia. É que eu simplesmente não consegui me conectar com eles, ou tocar, mas agora estava completamente conectado com meus guias. Mas o mais profundo momento de toda a minha experiência de quase morte foi isso que aconteceu no final. Eu realmente senti isso antes de ver, novamente eu estava relaxado, absorvendo tudo isso. A linda energia do amor que estava passando nas mãos das curandeiras. Havia uma mudança que a energia, de repente, tornou-se mais intensa, tornou-se mais poderosa. Então abri meus olhos e levantei minha cabeça, e eles estão à minha frente, vindo através das estrelas, vindo através do próprio universo. Era este enorme túnel de luz branca, cercado por chamas dramáticas, que eu normalmente teria ficado apavorado com tudo isso, mas agora tudo que senti foi alegria e emoção quanto ao que foi acontecendo. E então eu estava sendo dito que o que eu estava olhando aqui era a fonte de toda a criação. Este era Deus. Este não era a imagem de Deus que eu sempre imaginei que Deus se pareceria nos livros didáticos da escola, ou as imagens do cara de barba no teto do Vaticano,
ou o que quer que seja. Este túnel de luz branca, esta pura luz branca, que estava causando cada molécula do meu corpo vibrar de amor, foi a fonte de toda a criação. E foi nessa altura que eu voltei a cair no meu corpo. Eu estava de volta ao hospital, toda a dor veio correndo, você sabe, e toda a areia e o barulho daquele hospital era tão alto que era como exagero. Mas tudo que eu podia sentir era por eles me mandaram de volta o que acabou de acontecer. Aí, porque estou de volta aqui, você sabe, qual é a minha missão basicamente? Eu não fiz sentir uma sensação de gostar, decepção. Eu ainda estava cheio de amor. E eu pensei, ok, qual é a minha missão? Então fui levado para a sala de cirurgia e 8 horas depois eu estava passando da anestesia. Eu lembro, sim, eu estava tentando processar a enormidade do acidente, passando por baixo de um trem e o fato de que todo o meu corpo estava apenas em agonia naquele ponto. Mas em última análise, eu estava apenas focado nisso. Incrível a jornada espiritual que acabei de ter. Então eu decidi pela primeira vez em minha vida que eu ia criar grandes pinturas dramáticas no que eu tinha visto em telas grandes da vida após a morte, assim como aqueles que os pintores renascentistas costumavam fazer às grandes cenas bíblicas. Isso é o que eu ia fazer. Então, quando eu saí do hospital, eu tenho que trabalhar uma vez que eu estava bem o suficiente para começar, eu estava em forma meses depois, eu comecei a pintar. Sim, fiquei apreensivo no começo porque eu não queria fazer isso errado, mas assim que eu comecei a criar a primeira pintura, eu sabia que estava sendo ajudado. Eu senti como se eu ainda estivesse ligado a este outro reino. Eles estavam me dando como um acidente curso de como aplicar tinta em tela, como criar tons de pele, tons de luz e todas essas coisas. Eu estava então inspirado para começar a escrever música, para contar minha história que inspirou começar a escrever música clássica para orquestra, sem formação formal. E, em fato, até hoje eu ainda não consigo ler ou escrever uma única nota de música. E eu percebo que tudo isso está acontecendo porque eu continuei para entrar nesse espaço. Eu continuo a ficar presente no momento e deixar ir o passado para deixar o futuro e perceber que nenhuma dessas coisas já existem. A única importante é estar no presente momento. Uma vez que você permite isso, então você encontra paz. Então você descobre que pode ouvir sua voz interior, seu verdadeiro eu e o que você está destinado a fazer.